esta aula, que passa o microfone à doutora Diana, que está aqui conosco, nossa irmã de Belo Horizonte. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Agora não vou esquecer esse negócio não. Também falo alto, né? Depois já nós deixamos. Nós estamos pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos intua, para que nesses instantes, né, onde nós vamos trocar algumas ideias sobre higienização mental, nós possamos assim tirar aquelas informações, aqueles conhecimentos necessários para o nosso reequilíbrio mental. Falar em higiene mental, que seria o nosso tema da tarde, principalmente no momento atual, nós sabemos da importância disso. Tudo à nossa volta cria muitas vezes aquela dificuldade. Nós estamos atravessando momentos difíceis, o nosso próprio país, e aonde a gente chega, nós nunca temos aquela oportunidade de ver pessoas reunidas, muitas vezes, conversando, rindo sobre coisas saudáveis. Existe a própria intranquilidade no ar, o próprio estágio que o nosso planeta atravessa, e tudo isso vai fazendo o que com cada um de nós? Nos inquietando, nos deixando ansiosos. Então, quando nós olhamos o padrão de saúde, de higiene mental de cada um de nós ficamos assim assustados. Porque a nossa mente é um tesouro lindo com que o Pai nos dotou. É uma fonte de poder, é uma fonte de energias. E muitas vezes, por não conhecermos a extensão desse poder, nós não temos aquela vigilância necessária para preservá-la com o objetivo com que foi criada. Então é muito importante nós pararmos e pensarmos se nós conseguimos ficar durante um dia sorrindo o dia inteiro, sem ser chamado de bobo, né? Porque as pessoas ainda têm essa repressão. Se eu ficar muito alegre, o que é? Ficando boba. Quer dizer, a própria alegria está perdendo o sentido nas nossas vidas. A tranquilidade, a paz, tudo aquilo que todo mundo fica sonhando, fazendo prece, buscando fora, está dentro de cada um de nós. Então, realmente, nós precisamos parar e começar a nos conscientizar disso. As doenças físicas, orgânicas, muitas vezes são fáceis de ser diagnosticadas. Agora, o que é que está gerando essas doenças? Nem sempre a causa fica muito vista. Nem sempre a causa é acreditada como sendo um fator desencadeante daquela doença, daquele processo. Então, hoje nós vamos parar, né, procurar esquecer um pouco e voltar para o que nós chamamos da nossa mente. Eu acredito que não é uma palestra, não é uma aula, mas é um momento de reflexão para que cada um de nós pare e pense como é que nós estamos higienizando a nossa casa mental. Os sanitaristas nos falam, né? Não acumule lixo, vem o dengue, então vamos jogar água fora, cuidado com água parada. Então, no campo material, nós temos tantos estímulos e seguimos à risca. Quando chega no campo mental, o que nós vamos fazendo? Nós vamos acumulando lixo mesmo mental. Então não temos aquela preocupação com a higiene. Nós colocamos uma planta na nossa casa material para enfeitar, nós enceramos, nós lavamos as cortinas. Então essa parte aí eu acredito que existem muitas doutoras por aí, né? Mas e a outra casa, que é vital para cada um de nós dentro do nosso processo evolutivo, do nosso processo de crescimento moral? Como é que a gente higieniza a nossa casa mental? Isso é uma pergunta que nós começaríamos por aí. E nós vamos ver, né, que dentro do Livro dos Espíritos, você pode colocar para mim essa primeira aqui? Pode. A questão 833 do Livro dos Espíritos nos traz a seguinte colocação, a seguinte pergunta.
há no homem alguma coisa que escapa a todo constrangimento e pela qual ele desfruta de uma liberdade absoluta? Então essa é a pergunta que foi feita aos espíritos. Será que nós temos alguma coisa em nós que tem uma liberdade absoluta? E vem a resposta, né, da questão 833 do Livro dos Espíritos. É no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque não conhece entraves. Pode-se deter-lhe o voo, mas não aniquilá-lo. Não sei se está muito baixo para a turma lá de trás. Está dando para o pessoal aí de trás acompanhar aqui? Está, né? Então nós estamos vendo que os espíritos nos ensinam, que a doutrina, essa consoladora, né, nos informa que nós temos dentro de nós algo que ninguém consegue reprimir. O nosso pensamento, ele é livre. Nós podemos pensar o que quiser. Eu, pelo menos, estou torcendo aqui na frente para que os pensamentos a meu respeito sejam bons, porque senão, tadinha, né? Já pensaram esse bando de gente pensando mal aí, daqui a pouco eu desmaiava aqui na frente. Então a gente tem essa liberdade. E o que a gente faz com essa liberdade de pensamento? Nem sempre nós sabemos direcioná-la, porque justamente é livre, ninguém vê, ninguém escuta, ninguém enxerga. E muitas vezes no campo social nós cumprimentamos uma pessoa afetivamente, quando na realidade a nossa mente é totalmente negativa com relação àquela pessoa. Mas nós ficamos tranquilos, né? O verniz social está ótimo, mas a fraternidade está deixando de existir. E outra coisa, as preocupações, muitas vezes nós deixamos que tudo isso direcione os nossos pensamentos. E ao invés, né, de nós equilibrarmos, nós vamos juntando lixinho. E como é que são os micróbios? Quem é que me falaria um micróbio que polui a nossa casa mental? O egoísmo, a inveja, o ciúme, a indisciplina do próprio pensamento. Então nós estamos vendo que lixo mental, cada um de nós de vez em quando tem alguns microbinhos, né? Nós somos às vezes invigilantes e muitas vezes as pessoas encontram conosco, não nos enxergam porque estão preocupadas. O fato dela não nos cumprimentar já nos faz começar a vibrar negativamente. Então é por essa liberdade, né, é que a indisciplina anda junto. Se todo mundo conseguisse ter uma bolinha lá de cristal, de enxergar o que cada um pensa, nós iríamos vigiar mais o que passa pela nossa mente. Agora hoje a doutrina nos ensina, né, que cada pensamento desse é uma energia. Ela vai impregnando o nosso ser todinho. Se a mente não estiver equilibrada no bem, surgem uma série de doenças que vocês sabem, né? Bate em porta de consultório, aquele médico não é bom, o remédio dele não me curou, eu vou em outro. E começa aquela fila de médicos. Aí a minha vizinha foi em um, que nem é da especialidade que eu estou sentindo, não, mas ele é tão bom, a gente vai lá também. Depois a gente junta com os médicos, aí pegamos psicólogos, né? De vez em quando a gente descobre assim, quem sabe é a mente. Aí nós vamos naquele psicólogo, mas não gostamos dele também não falou nada diferente. E ficamos, sabe, como aqueles carentes mentais de porta em porta, porque na verdade a cura estaria dentro de cada um de nós. Uma mente equilibrada, saudável, ela tem o poder da cura, o poder de reequilibrar o nosso corpo físico, a nossa mente, o nosso espírito. Aqueles profissionais que trabalham no campo da energia comprovam, né? O nosso grupo é muito grande, não dá para a gente fazer alguns exercícios práticos, mas se cada um chegar em casa, né, e pegar um fio de linha, colocar um anel, alguns já devem ter feito isso, sentar paradinho e ficar mentalizando aquela aliança, vai fazer, aonde eu mentalizar, ela vai rodar para a direita, ela faz o círculo, ela vai parar, ela para. Ela vai para frente e para trás. Não é bruxaria, vocês podem fazer sem medo. Um baixo espírito, não. Só trabalho com energia mesmo.
Então, o que isso prova no campo material? Que nós temos uma força mental. Isso é para aquela turma que não acredita. Então, de vez em quando, a gente faz umas coisas assim, para verem que realmente não tem lógica, se não tiver uma força comandando aquilo. Se eu estou com a minha mão parada, né, recostada sobre o joelho, para não balançar, o que está movendo esse objeto? A minha mente. Então, nós temos que começar a acreditar que isso que se fala é verdadeiro. É o primeiro passo. A hora que eu acreditar, eu já estou meio caminho andado para me reequilibrar. Emocionalmente, fisicamente, moralmente. Então, nós temos que realmente buscar higienizar. Higienizar o que seria? Higiene mental e renovação mental, elas podem ser entendidas assim. Então, é o processo de renovação. Quando a minha casa está muito suja, que eu limpo, eu lavo, eu renovei as coisas ali. Eu limpei, eu higienizei. Com a minha casa mental é a mesma coisa. Então, nós às vezes somos deprimidos, nos entregamos ao sentimento de depressão e ficamos, né? Porque se eu sair dele, quem é que vai me dar atenção? Então, o ser humano anda carente por natureza. Não é aquela musiquinha daquela menina não, né? Estou carente, mas eu estou legal, não. A gente anda carente. Então, se eu, de repente, não tiver uma doença, ninguém me dá atenção. Eu coloco esses bloqueios mentais e passo a acreditar nessa percepção totalmente distorcida. Porque quando a gente está gripado, a gente está doente, o que acontece com a nossa família? Vocês já prestaram atenção? Mas redobram em atenção, e vem biscoito, e vem doce, vem mingau, né? Visita, conversa. Mas fica todo mundo tão afetivo, que isso é uma beleza, é gostoso a gente ficar assim de coitadinho de vez em quando. Só que a nível nosso de reequilíbrio e de crescimento, isso vai cristalizando na nossa mente o mau hábito, né? De vigilância, de higiene mental. Então, nós temos que realmente começar a ver que somos dotados com uma usina de energia, com um poder incrível. Se todos nós aqui mentalizarmos agora, mas com aquela vontade de coração de ajuda, a cura de alguém, essa pessoa se cura. O padrão mental, ele cria uma sintonia única. Então, o que a gente faz quando nós queremos ajudar pessoas? Nós vamos visitar enfermos. Mas chega lá, a gente custa até para ir lembrar no caminho quem é da nossa família que teve aquela mesma doença. Porque isso é muito consolador, não é? Nossa, operou, e meu irmão também. Só que ele ficou uns 40 dias para recuperar. A pessoa está 1 semana da cirurgia. Né? Mas a gente leva aquele conforto, aquela força, né? Chegamos lá com a força total para o doente. E vão conversando. Então, higiene mental é avaliar, é disciplinar pensamento, palavra, tudo isso sai através de energia. A palavra cria, o pensamento materializa no plano espiritual o que a gente quiser. As nossas atitudes, as nossas palavras, isso é que é higiene mental. Não é parar e pensar, vou ficar o dia inteiro pensando como é que a minha mente fica limpa, não. A nossa atitude no dia a dia é que nos mostra que nós realmente temos equilíbrio mental. Temos uma mente limpa, saudável, vibrando sempre, sintonizando sempre com o bem, com o amor, com aquelas atitudes de renovação, vencendo o ódio, vencendo mágoa, vencendo ciúmes e buscando simplesmente viver em paz. Tudo isso, esses fatores, esses valores estão dentro de cada um de nós. E muitas vezes, quando a gente vai falando isso, tem a turma do deixa disso, né? Isso é porque não é com ela. Porque o nosso problema, né, nós somos assim muito personalistas. A minha dificuldade, você vai à frente, porque ela é pior que a de qualquer um. Por que a doutrina nos ensina a reequilibrar? Porque eu estou tão preocupado com a minha doença, de repente eu visito um enfermo que ele tem um problema 1000 vezes pior do que o meu. Então eu sou forçada a ver que eu não sou a única que tenho aquele problema. Mas pelo contrário, à medida que eu vou buscando ajudar a pessoa, as minhas dificuldades a serenam. Então nós ouvimos tudo isso.
mas entra por um ouvido e sai pelo outro, e continuamos na nossa vigilância do dia a dia. Então é importante a gente reconhecer mente como canal, como fonte de energia. E tudo que existe no universo é energia, em graus diferentes de materialização. A cadeira é energia, eu sou, meu corpo físico, tudo no universo funciona. À base de quê? De energias, condensadas, de forma diferente. A física nos explica isso, a química vai nos explicando, a doutrina nos conta isso. Então, se nós trabalhamos com energia, o que acontece? Se canaliza a água e temos a eletricidade. Canalizamos a nossa mente para o bem e passamos a viver em paz, saudáveis. Nós realmente temos essa condição de cura dentro de nós, seja da parte psicológica, seja da parte mental. Nenhum médico vai curar ninguém, nenhum psicólogo vai curar ninguém se a pessoa não quiser ser curada. E se a gente olhar na casa da gente, a gente descobre isso, O médico dá receita, a gente compra remédio. Muitos de nós não tomamos. Aí voltamos no médico e mentimos, Que a gente morre de medo de falar a verdade de vez em quando. Tomou o remédio? Tomei, mas não melhorei. E ainda levamos preocupação para o pobre do médico, bem intencionado, que até acertou o remédio, era aquele mesmo. Porque o corpo físico precisa de remédio alopático. Agora, aqueles que já alcançaram, um equilíbrio emocional, um equilíbrio mental, de sempre vibrar com confiança, enfrentar dificuldades sabendo que elas vão minorar, esses não precisam de remédio mesmo, não. Esses, eles se auto-mantêm saudáveis. Então, se existe essa condição, por que não buscar? Essa é uma pergunta que a gente deveria fazer. Por que não acreditar? Por que não experimentar? Cada pensamento que eu emito sai em termos de ondas. Se eu estiver morrendo de raiva dele ali, agora eu estou morrendo de amor, que ele está me ajudando ali. Então, estou mandando aquela vibração boa. Mas se eu estiver com raiva e ele estiver num ponto de invigilância, vocês viram sobre a obsessão e devem ter visto isso. Ele realmente vai sentir esse meu negativismo. Por que existem pessoas que a gente gosta de estar perto delas? Fulano me transmite tanta alegria, fulano, gosto de sair, gosto de conversar, eu chego deprimido, mas eu fico bem. O que essa pessoa tem? O que é isso que emana dela? E por que tem aquelas pessoas que a gente de vez em quando, falta de caridade ou não, a gente corre delas? Porque toda vez que a gente chega perto, a gente chega bem, a gente sai pior. A gente tenta mostrar à pessoa que existem formas dela estar bem e ela rejeita. Então nós passamos a afastar dessas pessoas, o que não é muito certo, muito correto. E buscar outras que coisa. Agora, quando nós sabemos que nós também podemos ser, e ter essa condição de equilíbrio, de ambiente mental tão saudável a ponto das pessoas se ajudarem nele, é uma verdadeira bênção que nós não devemos continuar prorrogando. No plano evoluído é assim que as coisas acontecem. Os pensamentos, as vibrações mentais são de amor. Então não existe doença, não existe tristeza, não existe nada disso. Então nós falamos assim, mas viver é tão difícil, e essa terra? Às vezes vamos para a doutrina e aprendemos, não, está tudo certo, a Terra é planeta de expiação e prova, então eu tenho que sofrer. Nosso ambiente mental é que vai fazer com que o nosso planeta cresça, amadureça espiritualmente e seja um plano de paz, um verdadeiro oásis de paz. Então o ser humano é que vem fazendo com que o planeta entre em tanta ansiedade. A nossa irmã na prece agradecia uma guerra que foi afastada. Nós não vamos cair o nosso padrão mental nesse nível. Mas como que nós, no Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, ficamos intranquilos, sofremos, vibramos junto com aqueles irmãos que estavam lá, muitas vezes perdendo a própria vida? Então, ao invés de intranquilizar, ao invés de sentir medo, ao invés de correr no campo material, aumenta tudo, some tudo,
Não, nós deveríamos estar com aquilo que aprendemos. Se reencarnamos no Brasil já como bênção, nós temos que acreditar que nós temos uma iluminação capaz de ajudar irmãos de países que não sabem o que é a fé, que não sabem o que é o amor, o perdão, a humildade. Então, quem vem para a doutrina, e muitos correm dela pela responsabilidade, porque realmente é uma terapia de vida. Uma das terapias mais lindas que eu já conheço se chama espiritismo. Se chama renovação mental. E à medida que nós, conscientizarmos disso, nós vamos poder também alcançar esse padrão iluminado de ter uma mente limpa, saudável, higienizada. Tá? Vocês devem ter visto sobre sintonia, quando se falou em obsessão. Então a nossa mente, sintonia na verdade é o quê? É acordo mútuo, é mente ligada à mente. Se a mente ligou a uma mente que está no bem, ótimo. Se ela liga uma mente em desequilíbrio, o que vai acontecer? As duas se desarmonizam. Então nós vamos ver que sintonia é um fenômeno de harmonia psíquica, que funciona na base de vibração, as energias e as ondas aí de energia. Se eu estabeleço que eu quero ser coitado, que eu quero ser triste, eu gosto de ser triste, deprimido, então eu fico. E ai de quem quiser mexer comigo, para me ficar alegre, saudável, rindo, não posso, As pessoas são punidas, às vezes, por serem felizes. Olha que ponto chegamos, como humanidade. Sentimos inveja de quem não tem problema. Não é assim? Ou não? Quer dizer, eu estou falando mentira, vocês podem discordar. Se esperar papelzinho, não. Pode levantar o dedinho e falar que não concorda, tá? Então, pode deixar eu pôr aqui. Então, se sintonia esse fenômeno de harmonia psíquica, o que vai acontecer? Quando eu ficar vibrando, buscar vibrações mais elevadas. Então, eu estou lendo lá o livrinho dos Espíritos, o Evangelho. A minha mente, ela está ouvindo música, ela está pensando em flores, estímulos totalmente o quê? Negativo ou positivo? Positivo. Eu emito, essas minhas vibrações, elas vão sair, porque todo ser humano tem em si a aura, uma onda que sai como um verdadeiro arco-íris. Se eu vibrar, sintonizar no bem, eu vou emitir cores claras. Se ao contrário for no sentimento de tristeza, de depressão, sai à minha volta aquela nuvem escura, as cores são escuras. Então outras mentes que estão vibrando naquela mesma sintonia vão me encontrar logo. Então à medida que eu busco as vibrações elevadas, a minha mente se eleva. E ela vai encontrar o quê? As ondas mentais que saem vão encontrar o plano, os benfeitores espirituais que também estão vibrando nessa faixa. Se ao contrário disso, eu busco essa outra situação aqui de vibrações inferiores, o que vai acontecer? Eu vou emitir onda mental? Vou, só que elas vão ser desarmonizadas. Elas vão encontrar outras mentes que também estão em desequilíbrio. Se eu me volto para o álcool, para o fumo, para palavrão, piada picante, um monte de outras coisas por aí, a minha mente, nessa hora, o padrão vibratório dela cai. E a minha sintonia é estabelecida com entidades que estão em nível também de desequilíbrio, ou igual ou pior, encarnadas ou desencarnadas. Vocês devem ter visto isso também. Obsessão não é só espírito obsidiana, gente, não. Nós também obsidiamos pessoas. E dentro desse processo aí nós encontramos, Pode colocar outro. Nós encontramos Paulo de Tarso, que todo mundo deve conhecer, do Paulo e Estevão, nos explicando o quê? Que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Então, apesar daquelas faixas vibratórias que vocês viram, se nós pensamos no bem, pensamos no amor, ouvimos uma música boa, suave, meu padrão mental faz o quê? Ele se eleva. Então, eu estou fazendo o quê com a minha higiene? Poluindo a minha casa mental ou higienizando?
higienizando, renovando, limpando. Se em contrapartida eu busco, né, as vibrações de raiva, de ciúme, de egoísmo, todos aqueles sentimentos que nós ainda temos, infelizmente, às vezes dentro de nós, minha casa mental vai fazer o quê? Vai acumular lixo. Então vai se desarmonizar. Se a minha mente se desarmoniza em termos de energia, todo o meu equilíbrio energético balança. Então surge doença, surge a parte de obsessão, surgem processos sutis até os quadros dolorosos, que realmente nós passamos a ser um joguete na mão de entidades. Perdemos realmente o nosso senso crítico. E vai por aí. Começamos a cair no caminho dos vícios, né? Bebida, fumo. Às vezes as pessoas falam, mas não pode nada para quem é espírita, pode tudo. A doutrina não nos proíbe, não. Mas ela nos orienta e nos ensina. Se nós não temos o equilíbrio, que evitemos o problema. Então a bebida, o fumo, os tóxicos, né, que nós temos vendo com grande tristeza aí os nossos adolescentes cada vez mais se embrenhando nesse caminho totalmente negativo. E quando a mente alcança isso, é como se ela criasse uma couraça, e como é difícil quebrar essa couraça. Só a partir da vontade da própria pessoa. E como é que ela vai ter vontade de mudar se para ela aquele caminho é o melhor? Vocês já viram como nós somos cabeça dura de vez em quando? Tem até alguns signos aí que o pessoal fala, né? Taurino é cabeça dura, teimoso. Quem gosta de astrologia vê isso, né? O que a gente faz quando a gente toma uma opinião? Nós usamos como valor, não é? Eu tenho opinião, não mudo. E vai ali. Então vocês pensem bem, quando a minha opinião, né, tão firme assim, é de eu enxergar um caminho que é melhor para mim, mesmo que tudo à minha volta me conte que não é. Eu saio desse caminho fácil? Provavelmente não. Então a gente compreende essas coisas de mente para a gente repassar para as pessoas. Nós vamos ficar brigando, forçando um filho, um adolescente a mudar? No campo mental dele, a sintonia mental dele é que aquilo é melhor para ele. Aí nós chegamos com a nossa sabedoria e contamos que não é não. E tentamos mudar essas pessoas à força, esquecendo que existe a bênção do livre-arbítrio também à nossa volta. E se existe a liberdade de escolha, cada um vai ter dois caminhos para aprender. Um é o da dor, o outro é o do bom senso. Não passa aí não que tem um buraco, então tá, eu passo por aqui. Não acho que tem, então eu vou e caio lá dentro, aí vou sair um dia. Mas ele é mais dificultoso, não é? Até aí está indo muito depressa, muito corrido, sem desfazer da boa organização aí da casa. Se quiserem perguntar alguma coisa assim também, pode, né, professor? Às vezes nós queremos falar alguma coisa, ficamos esperando acabar. Aí vocês podem ir. E nós vamos aprender que a mente disciplinada e forte estará higienizada e só permitirá a entrada de vibrações benéficas. Então é aqui que nós temos que compreender a importância do vigiai, do orai. Não é assim que a gente aprende? Por que tanto se fala em vigilância? Que vigilância é essa? Será que ela é material? Se eu colocar grades na minha casa, nenhum estranho entra ali quando eu fechar. Na material. Mas e a mental, hein? Que não tem grade, não tem porta, não tem janela. E tem uma liberdade lá dentro que ninguém segura. Como é que é isso? Como é que eu vou não deixar entrar coisas lá dentro? Se quando eu vejo a televisão só vem estímulos negativos. Não existe mais a parte educativa. Se eu passo em uma banca de revista e vejo revistas, jornais que também não trazem boas manchetes. Se eu converso com as pessoas e elas já acreditaram, já cristalizaram que realmente essa Terra é um planeta de expiação, então vão sofrer. Não é isso que o Pai quer, não é para isso que Ele nos contou que nós estamos em uma escola, não. É para que a gente melhore essa escola. A escola pode ser excelente, o professor excelente. Dependendo do grupo de alunos, tudo isso vai por água abaixo. Então a Terra é do mesmo jeito.
Se nós buscarmos nos elevar no caminho do bem, no caminho do amor, realmente nosso planeta vai evoluir junto. Então tentemos tirar tudo que é material e voltemos para dentro de nós, para o nosso interior, para esse poder que a gente busca tanto ter e não sabe, né? Muitas vezes nós achamos que é a condição de escolaridade, que é a condição econômica, que é a condição financeira que dá poder. Não é, não. Às vezes são pessoas extremamente infelizes e, materialmente falando, dona de tesouros, né, inesgotáveis. Mas existe paz? Não. Existe felicidade? Não. Então nós que à luz da doutrina aprendemos que os verdadeiros valores morais da vida é que nos fazem encontrar a paz e a felicidade, nós temos que começar a caminhar até eles. E vamos caminhar como? Com os pés físicos? Não, com a nossa mente, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com a nossa vontade de ser melhor. Tudo. Esse aí realmente só está faltando, né, materializar o corpo físico. O ser humano sempre, o espírito, ele é imortal. Então o crescimento, o aprendizado também é infinito. Ah, mas eu já tenho essa idade. Ah, não tem nada disso, né? Não existem pessoas novas ou velhas, existe quem nasceu primeiro. Então nós temos que ir desbloqueando tudo isso que vem à nossa mente, que impede o nosso crescimento. Agindo assim, dessa forma, aí realmente nós vamos ter aquela condição de estar sempre, sempre com a nossa mente disciplinada e forte. E mente disciplinada, nem encarnado, nem desencarnado, desequilíbrio. Pelo contrário, nós temos que aprender a ter esse equilíbrio, mas não é assim só por egoísmo, egocentrismo nosso, não. Nós temos que aprender a ter esse equilíbrio para poder vibrarmos em favor daqueles que ainda têm maior dificuldade de alcançá-lo. Porque nós vamos ajudá-lo. E essa é a meta fraterna de cada um de nós. De que adianta eu acumular um monte de conhecimento se eu guardo só para mim? Dá traças, né? Uma biblioteca maravilhosa, se ninguém nunca abrir aqueles livros, entra ano, sai ano, um dia vai abrir e vai assustar, cheio de buraquinho lá daqueles bichinhos que também gostam de ser intelectuais, né? Então a gente tem que dar a finalidade devida para cada coisa. E se eu consigo entender que realmente eu tenho um poder dentro de mim, eu vou repassando. Se as pessoas não acreditarem, não tem problema, a semente ficou ali. Porque os estágios, os degraus evolutivos de cada um de nós têm alturas diferentes. Mas é bonito a gente enxergar um degrau muito alto e alguém pulando com as mãozinhas para tentar segurá-lo. Porque se ela fizer isso, sabe o que vai acontecer? Ela vai conseguir subir. E renovação mental, moral, é esse degrau alto, difícil às vezes. Mas se a gente esforçar, nós vamos usá-lo, né, como trampolim, para estarmos bem, em paz e transmitindo toda essa energia benéfica para quem estiver à nossa volta. Quando formos visitar um doente, nós temos que contar para ele coisas bonitas, nós temos que levar uma flor para ele, trabalhar. Você já prestou atenção quantas pétalas tem uma rosa? Sem ser mercenário, eu pagaria para quem me respondesse agora. E todo mundo aqui já deve ter visto rosa, não é possível. Vem que alguém vira para mim e fala assim, eu não sei o que é rosa. Rosa, que é a flor bonita. Viram como é que a gente trabalha as coisas belas da vida? A gente não tem curiosidade, não. É uma rosa bonita. Mas quantas pétalas ela tem? Que dia que nós já pegamos uma flor para sentir essa flor? Então, a primeira coisa para sentir, para conhecer, eu tenho que explorar. Eu vou olhar e falar, puxa vida, será que ela tem 30, 40, 50, 10, 5? O que passou aí em algumas cabecinhas, né? E quantas? Não sei, não vou contar também, né? Se é todo igual também, não sei. Fica isso aí de presente para vocês. Amanhã é domingo, quem tiver jardim vai lá sem estragar, olha. Ah, tem diferenças, né? Já é um passo, ó. Agora é só contar para me contar. Quantas tem pouca, quantas são. E muitas, quantas são. Mas isso que a nossa irmã falou, tem pessoas que não sabem, nem
Prestam atenção, fala numa rosa, ela pensa em uma rosa. Mas existem rosas e rosas, né? Tem aquela miudinha. Não vou contar. Jogando verde para colher maduro, né? Nós vamos deixar a turma procurar. Amanhã vai ser um tal de procurar rosa com divinópolis. Eles podem até falar que não tem nada a ver com o espiritismo, mas tem sim. Mas realmente é o que a nossa irmã falou, nós temos rosas com poucas pétalas que também são bonitas e temos aquelas enormes, né? Elas têm cores diferentes. Nós já prestamos atenção numa rosa matizada, aquelas tonalidades. A rosa é amarela e vermelha. Será? Às vezes tem laranja, às vezes tem igual arco-íris ali, ó. Isso aí alguém já deve ter observado, não já? Esse matiz das rosas é como se fosse um arco-íris colocado ali. Não vai ter o azul, o verde, mas vão observar naquela tonalidade as variações. Sabe o que é isso? Isso é um exercício prático de higiene mental. Então, em vez de eu ficar lá amargurada, eu vou lá para um jardim e observo. Observo o verde, observo as flores, as folhas, pego os detalhes da natureza. A natureza é a melhor escola de mente saudável, de saúde física. Não precisa ficar correndo de quase morrer, não. Para na natureza, respira, né? Nós temos uma energia vital que entra em nós através das narinas, chamada oxigênio. E nós respiramos mal, então como é que fica? Está tudo parado aqui. Aí o calor mata, tudo mata. Por que os hindus não sentem esse calor que nós sentimos, hein? Porque vão, respiram devagarzinho, enchem o pulmão, guardam aquela energia, né? Recebem aquilo com tanto amor vindo do Pai, que eles passam sem sentir o mal-estar que nós sentimos. Porque nós não sabemos respirar, respiramos mal. Então vem calor, vem, né? Fico aflita, fico ansiosa. Daqui eu solto. Cadê o pulmão que precisa disso? Sabe por quê? Porque a circulação sanguínea vai lá no meu pulmão e pega esse oxigênio para terminar de energizar o meu organismo físico. Então a turma aí das iogas da vida, eles têm a ver, eles aprendem, eles reeducam a sua forma de respirar e aprendem a agradecer, né, o ar que chega aos pulmões. Então não vão esquecer da natureza não, se a gente quiser realmente higienizar nossa mente, né? E além da natureza, o que a doutrina nos ensina, que são princípios básicos, né? Na casa a gente usa detergente. O que seria o detergente mental para limpar a nossa mente? Vamos ver então. São princípios, né, cristãos que auxiliam a renovação da mente. Bondade para com todos. O que será essa bondade para com todos? Ah, vou ficar bonzinho, né? Me pedir dinheiro para beber, eu dou, coitado. É assim? É? Lógico que não. Tem hora que o sim faz mais mal do que o não. Então Paulo já fala, sim, não. Né? Às vezes nós olhamos uma pessoa na rua e vamos dar um dinheiro, não, vamos dar um pão, está com fome, então vamos dar um pão, vamos dar um leite, mas dinheiro vivo não, porque a bebida sempre vai ser comprada com dinheiro vivo, nunca com um pedaço de pão. Então nós temos que aprender que bondade para com todos é aquele princípio básico da fraternidade mesmo, é eu gostar das pessoas, mas não é eu gostar só dos meus amigos, não. É eu ter aquele sentimento de respeito, de compreender, de aceitar a pessoa na sua individualidade, com as suas diferenças individuais. Porque normalmente, sabe quem que a gente ama muito? Quem é igualzinho a gente. Eu gosto de futebol, então nós amamos. Eu gosto de música, não é assim não. Eu posso não gostar de futebol e gostar imensamente de alguém que gosta de futebol. Então, esse princípio social terreno já nos conta uma coisa chamada respeito. As pessoas são diferentes, gostam de coisas diferentes. Um gosta de pescar, outro gosta de caminhar, um gosta de ler, um gosta de escrever, mas todas elas são pessoas lindas internamente. As desequilibradas no momento são lindas internamente, só que não tiveram a condição de aprender como é que se reequilibra rápido. Então, nós temos que ajudá-los. Então não existe ninguém ruim, senão que pai seria esse? Que vai criar filho bom
Esse aqui é bom, aquele ali é ruim. Então fica igual bem me quer, mal me quer na criação. Não é assim, né? Então nós temos que saber que o Pai nos criou dotado, todos com uma condição lindíssima para evoluir, para crescer moralmente, para aproximar mais dele. E isso não foi dado para quem é alto, baixo, gordo, magro, rico, pobre, não. Isso foi dado para o ser vivente. Se não fosse assim, as pedras iam ser eternamente pedras. Então nós não teríamos nem os reinos evolutivos, né? O mineral e vai por aí afora. Então existe uma condição de evolução, de crescimento, com que o Pai dotou todos os seres vivos. E isso já nos nivela no caminho da igualdade. E pensando assim, fica fácil a gente ser bondoso, né? Para com o outro, tolerante. Essa bondade significa tolerância, paciência. Eu complementaria a sua pergunta com uma outra. As mães superprotetoras ajudam os filhos a crescer? Ser superprotetora, né? Ou dar tudo, é bom ou é mal? Não é? Então, ser bonzinho não é falar sim para tudo, não. Porque se for falar sim para tudo, isso é a bondade que as pessoas consideram. Mas ela é inadequada. O processo de renovação moral e mental, ele é doloroso às vezes. Porque se fosse tudo bonito igual a rosa que eu falei, mas não. Para renovar, nós não temos que só ficar contando folha de rosa não, viu gente? Senão vocês vão sair daqui só com isso e nunca mais me chamam, né? A pessoa fala, nossa senhora. O processo de renovação é a gente começar a nos conhecer. Eu realmente sinto inveja, eu realmente tenho ciúme, eu realmente estou com raiva, e aí eu começo a trabalhar isso, é um processo de crescimento, dói crescer. Então essa bondade não significa concordância, tá? A concordância é que é vista pelas pessoas como ser ou não bondoso. Agora existe uma consciência em nós, né? Quem é mãe, quem é pai não pode exercer o autoritarismo da vontade. Aí é pior do que o sim. Que é achar que assim, eu sou o pai, eu mando, o filho tem que fazer o que eu quero. Se o pai procura conhecer as tendências, vocês sabem por que criança dá birra? Birra é para contar aos pais o que é que aquela criança traz no espírito que precisa ser modificado. A birra é para ganhar tudo. Começa realmente a falar não para a criança, porque ela não vai poder ter tudo na vida. A birra é para poder tomar uma coisa do outro. Comecem a trabalhar os princípios de cristalização de egoísmo que esse espírito traz. Então, até na birra, que às vezes cansa, né, o ouvido, vontade de chegar lá e dar um tapa, né? Ela está nos contando, nos dando um recado. Então, a criança chora da birra para que os pais saibam entender quais são as suas tendências a serem trabalhadas para modificar. E se o pai não entende isso, chorou, toma aqui, chorou, toma aqui. Vai dar o quê? Um carro, revólver e várias outras coisas por aí? Né? Nós sabemos quais os níveis que mexem mais com tóxicos. Não é o que não tem dinheiro nenhum. São os meios melhores de maior facilidade. Por que isso? Porque falta realmente o lado cristão, o lado moral de educação. Então, às vezes, nós compensamos a falta do amor dando coisas materiais. Eu não sei se eu te respondi ou não, mas a consciência que vai contar se nós estamos sendo bondosos ou não. O estranho de fora não, porque o referencial às vezes dele, a percepção, não é a percepção real. Eu tenho uma facilidade para agir diante das coisas apenas com o coração, sabe? Eu não difícil racionalizar, por isso eu olho esse aspecto da bondade. Eu tenho que trabalhar a facilidade, sabe? Tem.
O lado do coração é aquele lado que a gente vê distorcido também, né? Que é ser bonzinho mesmo. Né? Aquele bateu num lado, dá o outro, é muito diferente a interpretação que as pessoas fazem, né? Jesus tinha firmeza para ensinar. E ele que devia então ser o bondoso, né? Incondicional. Quer acrescentar alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa? Tá? Olha a consciência e põe na cabeça de vocês que ficar cedendo tudo que os outros querem não é bondade, nem essa que eu falei ali não, nem que a doutrina nos ensina. A bondade é no sinal de respeitar, dosar as coisas, ter carinho, ter compreensão, reeducar pessoas, né? Isso tudo é bondade. Muitas vezes eu falo algumas coisas que as pessoas não vão gostar, mas eu estou ajudando. Agora, essa pessoa vai saber que ajuda quando passar muito tempo às vezes. Aí o tempo é dela, né? Vamos ver um outro princípio que nos ajudaria dentro da renovação da mente. Estudo e trabalho. Né? O que nós estamos fazendo aqui? Lógico, quase que trazendo um resumo, porque o campo é vastíssimo e o horário não permite. Mas nós estamos estudando para compreender. Se eu começo a entender o processo, o mecanismo das coisas, eu vou conseguir colocá-lo em prática. Então, o trabalho é uma bênção, não da forma como a gente percebe. E esse trabalho aqui não é o trabalho, né? Eu sou médico, sou isso, aquilo, não. É o trabalho com a própria mente, com o próprio organismo, para poder crescer. Então, eu busco conhecer para depois trabalhar em cima do que eu conheci. Hoje eu já falei com vocês, a mente tem um poder incrível, capaz de curar, de reequilibrar. O estudo contou isso. Como é que eu vou trabalhar isso? As horas que a insegurança me bater, eu lembro daquilo que eu aprendi e coloco, né? Vamos ver um outro princípio. Compreensão e tolerância. Muitas vezes, olha, prestem bem lá o título, hein? Renovação da mente. Nós aprendemos que nós temos que ser muito tolerante com as pessoas, muito compreensivo. Mas aqui, eu estou falando é comigo mesmo. Eu tenho que ser compreensiva comigo, eu tenho que ser tolerante comigo, para eu poder sentir um espaço de renovação. Porque se eu ficar só me culpando que eu sou má, porque eu não consegui ainda ser melhor, eu também não vou para lado nenhum. Então essa compreensão, essa tolerância é tirar o negativismo e acreditar que o Pai nos criou com muito amor e para muito amor. Então se Ele nos criou assim, nós temos a condição de chegar lá. Oração sincera, né? A hora que bate a ansiedade, o medo, a dúvida, eu tenho um instrumento que me auxilia, que é a prece, a oração. Mas não é aquela que a gente chega correndo, senta e, Pai nosso que está dizendo, isso não é prece não, isso é decoreba. Prece é tirada lá de dentro, eu paro, que seja fração de segundos. Mas eu busco o meu interior, as minhas coisas boas, as minhas coisas de carência eu não preciso, porque o Pai já sabe de todas. Mas eu busco aquilo de mais de vontade, de fé, de confiança. E se eu falar 2 palavras, essa é a oração sincera. Porque saiu realmente lá do meu interior, com aquela vontade, com aquele desejo de ser ouvida pelo plano maior. Então nós trazemos um hábito, às vezes, de decorar uma prece. Decoramos a prece e vamos repetindo. O que acontece nessa hora? É decoreba mesmo. O sentimento, a vibração mental que sai daquela prece, nós temos uma prece horizontal, né? Que é essa, corrida, e nós temos uma prece vertical. O que é isso? Que as minhas emanações mentais de prece vão subir, vão buscar o cosmo, o infinito. Então, na hora, às vezes que eu estou nervosa, chorando, vou rezar. Mas eu estou tão descontrolada emocionalmente, que eu paro, aí eu perco o meio, o final do Pai Nosso, e eu vou lá, eu volto, aí quando acaba eu saio, eu fiz a prece? Fizemos? O que vocês acham? Então é essa coisa que a gente fala assim, vão compreender bem as coisas, vão nos analisar sem medo. Peraí, eu não fiz a prece, então o que eu faço? O que
eu tome uma água com açúcar, eu vou lá, eu lavo o meu rosto, eu ponho uma música, começo a prestar atenção numa música, qualquer coisa assim, mudo um pouco o meu padrão mental e recomeço. Essa é a prece, que realmente vai ser ouvida, né? Porque tem algumas que nem o nosso coração escuta, como é que o Pai vai ouvir? Então vamos realmente ver, olha quantos recursos para nós higienizarmos a nossa mente. E nós sabemos de tudo isso aí, não tem novidade não. Mas como é que nós estamos praticando a atitude diante de cada um desses princípios aí? Essa é que é a resposta certa para, né, cada um de nós. Serviço aos semelhantes, porque do mesmo jeito que eu estou chamando para dentro de mim, eu tenho que me conhecer, eu tenho que procurar saber, mas eu não posso esquecer o meu próximo, não. Nós devemos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Então eu busco me conhecer. Se eu gosto de ser bem tratada, se eu gosto de encontrar aquele aconchego de compreensão, aquela alegria, eu tenho que fazer isso com o outro também. Não é só o meu mundinho que todo mundo tem que atender, não. Então, no serviço aos semelhantes, nós esquecemos as nossas dificuldades, tá? Que estão nos desarmonizando mentalmente. Nós esquecemos a gravidade de um problema qualquer, seja financeiro, seja material, seja espiritual. Diz que o obsessor não aguenta a campanha do quilo. Ou ele afasta, ou então ele vai virar também, né, um elemento de pedir também para outros. Então é nesse sentido, à medida que a gente busca ajudar, nós vamos criando uma energia de força, de ação para o bem, que nos reequilibra. Então, às vezes, as casas espíritas têm uma série de tarefas, né, e as pessoas ficam até incomodadas com tanto convite, né? Vem participar disso, vai na sopa, vai na... Quer dizer, na verdade, às vezes nós falhamos até na nossa forma de não parar e contar que isso tudo é prestar serviço ao semelhante. E isso tudo é um medicamento, né, que vai nos ajudar no campo da alma, do espírito mesmo. Então, não pode, não posso ir lá, não pode, não, então vai costurar uma roupinha em casa, sabe fazer sapatinho? Vai fazer um sapatinho. Não pode vir, não pode picar verdura em casa, trazer picada, não. Sabe, a gama de formas de ajuda dentro da doutrina, mas é tão assim, facilitada, que não trabalha, não presta serviço ao semelhante, quem não quer. E aqueles que não têm condição nenhuma, têm dentro de si o quê? Um poder imenso chamado mente, que pode orar por todos aqueles que estão sofrendo. Então nós sempre podemos estar prestando serviço ao semelhante, seja na nossa casa, seja na casa espírita, seja no meu serviço, seja na minha área de lazer, seja no campo de futebol, aonde eu estiver, eu posso sempre estar vibrando. Eu estou em um ambiente, começa uma discussão, caladinha ali, faço uma prece, mentalizo, né? E aqueles ânimos vão serenando. Eu tiro a curiosidade, né? Alguém bate um carro, o outro vai quase batendo, que tem que parar para saber o que é. Não, mentaliza ali, que aquilo resolva bem, né? Seja no campo material, seja no outro campo. Então, esses princípios de ajuda, todos nós temos acesso a eles. Não custam nada, são fáceis, desde que a gente busque, pelo menos, nós busquemos pelo menos não esquecê-los. Que a gente use um desses recursos aí, nós já estamos fazendo aquela higiene mental que vai nos reharmonizar para a vida. Mais algum aí, é lógico, tem outros também, né? Nós fizemos tipo um resumo. Mais alguém gostaria de lembrar de algum aí que nós não citamos assim, que seria mais importante? Nós não colocamos ali amor, perdão, porque são óbvios, né? Quando a gente ama, aliás, não precisava nem perdoar, né? Porque quando existe o amor, não existe censura, críticas, então não existe necessidade do perdão. Aquele que sabe amar, ele ama tanto que ele vai perdoar para quê? Ele já é amor, ele já vibra na faixa do amor, então não tem que ficar desculpando. Nós aqui tem muito disso, desculpa, perdão, e faz de novo, né? De que adianta pedir desculpa se a gente sempre repete o erro? Tem umas coisinhas assim que também são princípios de reeducação mental, que a gente precisa parar para pensar neles, né? Todo dia eu vou lá, você me desculpa, errei. Então tá, amanhã você me desculpa, errei. Não quer corrigir, então não devia nem se desculpar.
Então, no dia a dia, na situação do dia a dia, tem muita situação aí de reeducação mental que nós estamos podendo utilizar e desconhecendo. Tem mais um aí, não tem? Então, vamos. Meditação. A meditação é aquele instante, né, onde eu coloco uma música suave, né, fico ouvindo, onde eu faço um exercício respiratório. E nós precisamos descobrir, como eu falei, o campo da natureza. Ela foi criada pelo Pai. Eu preciso estudar, eu preciso prestar serviço ao próximo, mas eu preciso também me cuidar. E uma fonte inesgotável disso está junto à natureza, nas coisas naturais da vida, né? Nós costumamos chamar de alternativo, medicina alternativa, técnicas alternativas, o que é natural. Como é que pode uma coisa natural ser alternativa? A química que criou uma outra coisa que seria o alternativo. Então vamos buscar ter esse instante. Se eu gosto de ouvir música, se eu gosto de fazer um tricô, se eu gosto de escrever, se eu gosto de ler poesia, o que eu gostar, eu busco fazer para poder higienizar a minha mente. E isso aqui nós vamos fazer um exercício daqui a pouquinho que vai mostrar mais um caminho que todo mundo pode fazer também. E a humildade, né? Sem humildade eu não vou crescer nunca. Sabe por quê? Porque eu já vou achar que eu estou ótima. Que tudo que eu faço é certo, que os outros é que estão errados. Aliás, é aquela história, né? Eu aponto um dedo para ali, mas tem, 3 aqui para mim. É verdadeiro. Então nós temos também esse hábito de muitas vezes colocar nos outros os nossos problemas. Eu estou triste por causa dos meus filhos, minha família, meu namorado, minha namorada, minha mãe, meu pai, meu chefe, meu colega de serviço. É preciso, nós temos a coragem de assumir e tirar todo esse outro, despejar da nossa casa mental, porque ele mora lá dentro sem pagar aluguel. Então a gente despeja o outro e ficamos de frente com a gente mesmo, com aquela casa arejada. Porque muitas vezes tudo que nós estamos colocando no outro, como sendo culpado dos nossos problemas, está dentro de nós, no nosso interior. E nós não podemos esquecer, né, que o pensamento, tudo aquilo que eu penso, né, o pensamento é energia. Então, se eu pensei, eu materializei, só que eu estou materializando a coisa que não está me ajudando a crescer em nada. Porque o problema real, nós é que temos a chave, a resposta dentro de nós, tá? Dentro disso aí, alguma coisinha rápida aí? Disse que se for um morador, no caso, um cargo que a gente puder lá dentro da gente, como fez isso? Nós podemos agravar ou suavizar os karmas da vida. O que seria o karma, né? É um processo de resgate, de renovação que nós deveríamos ter, que o Espírito traz. O plantio é livre, né? Mas a colheita é obrigatória. Então, quando eu trago alguma coisa, e espírita gosta demais de karma, sabe? Nós gostamos, somos chegados num karma. Ah, mas estou sofrendo, mas é meu karma. Ah, mas eu estou assim, mas sabe o que é? Isso é problema do meu karma. Muitas vezes não tem karma ali, não. Tem vigilância, deseducação moral nossa. Então, o karma é que nós podíamos perder um braço, né? Porque tiramos um braço de alguém um dia. E dependendo das minhas atitudes na atual reencarnação ou encarnação, eu posso perder só a pontinha do dedo, não posso? Então o karma pode ser suavizado, minimizado com as nossas atitudes morais. Então nós precisamos parar. Isso aí é conselho de graça, hein? De graça. Se o conselho fosse bom, não dava, vendia. Mas esse é de graça. Vamos ter cuidado com o karma. Não estou colocando que a senhora faz isso não, mas aproveitei a deixa, porque nós realmente, às vezes, nós sofremos por causa do karma. Que coisa mais estranha. Isso está errado. Tem uma desculpa que a gente arranja, né, para defender do mal da gente, do mal feito. Então nós temos que saber que certas dificuldades, certas doenças, né, que às vezes a criança já traz ao nascer, são problemas kármicos, sim. Mas que podem ser suavizados, nunca usados como justificativo. E nós podemos cada vez suavizar mais a nossa vida, mais e mais com as nossas atitudes cristãs, com a nossa humildade, com a busca de amor, de compreensão, de tolerância.
Esses é que são os detergentes mentais que nós não podemos esquecer. Agora, debitar tudo ao karma, quando às vezes a nossa atitude é social, né, de desamor, quando às vezes a nossa atitude é psicológica mesmo, de orgulho, então nós não podemos atribuir que isso tudo veio do passado. Agora, vamos ver se existe o karma. Existe. Nós podemos minimizá-lo, suavizá-lo. Se não fizermos isso, vão nascer de novo, nascer de novo, nascer de novo, e o problema é cada vez mais agravado. Então a gente tem que colocar o seguinte: existem as nossas dificuldades, porque o espírito precisa crescer, e às vezes o medicamento não é o amor. Agora, todos nós aqui dentro dessa sala podíamos ser pessoas extremamente felizes, se tivermos resignação, aceitação das dificuldades e vai por aí afora. Mas é um tema que vocês vão ter aí no fechamento, né? Que não seria necessário a gente ficar muito nele agora. Muito nele agora. Muito nele agora. Muito nele agora. Muito nele agora.